Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O Governo apresenta aqui uma proposta que adia a apresentação da atualização do Programa de Estabilidade e também das opções do Plano. Nada contra estes adiamentos. Nós percebemos que estamos numa situação difícil e mais, também percebemos que em muitos casos vai ser preciso atualizar as projeções e os planos que fazemos à nova situação que ainda está em desenvolvimento. Consideramos, contudo, que esta proposta vai mais além do que seria preciso e mais longe do que seria sensato. Porquê? Primeiro porque o facto de haver um adiamento não deve obstar a que o Parlamento se possa pronunciar sobre a atualização e, portanto, o CDS votará favoravelmente a proposta de alteração que aqui é posta para que o Parlamento se pronuncie antes da atualização ser enviada às instâncias europeias. E depois, porque, entretanto, deu entrada a uma proposta do Partido Socialista que eu acho que mereceria aqui debate e mereceria que o PS desse aqui uma explicação. Porque, e indo diretamente à questão europeia, que eu ouvi aqui falar, senhores secretários de Estado e senhores deputados, na defesa dos interesses de Portugal e do que é melhor para os portugueses, devem considerar ter sempre nesta bancada um aliado, nessa defesa dos interesses. Mas tenho ouvido o Sr. Primeiro-Ministro, como já ouvi aqui alguns dos senhores deputados, a porem a questão do ponto de vista da solidariedade, eu acho que é bem mais do que isso. A questão de europeia e de Portugal na Europa é, sobretudo, de uma resposta europeia política. Não é uma questão moral, é uma questão racional. Quando nós temos uma situação de pandemia, é evidente que todas as respostas para a recuperação económica devem ser ponderadas e pensadas. E é evidente que a política monetária é uma dessas respostas, como, aliás, está a ser feito em vários países, quer da Europa, quer nos Estados Unidos, por exemplo. E é também evidente que num espaço com uma moeda comum, se queremos utilizar instrumentos de política monetária, eles têm que ser pensados em conjunto. E, portanto, desse ponto de vista, terá um aliado. Mas também terá um fiscalizador, porque, senhoras e senhores deputados, essa é a nossa função. E, portanto, em relação às medidas efetivas e aos meios, os recursos, o dinheiro que é utilizado para pôr em prática as medidas efetivas, eu acho que era preciso que o Governo começasse a falar com verdade e que dissesse, com mais Europa ou menos Europa, mais discurso ou menos discurso, há uma coisa que também é verdade. Os meios, os recursos, o dinheiro, para ser mais claro, para fazer medidas, tem que vir de algum lado. E, regra geral, de uma forma ou de outra, vai acabar por vir do bolso dos contribuintes. E, portanto, é esta medida que tem que ser fiscalizada aqui no Parlamento. E, portanto, eu gostava que o Partido Socialista explicasse, porque apresentando esta proposta que permite, o Governo podia ter optado por apresentar um orçamento retificativo ou suplementar, ou o que lhe queira chamar, acho que isso é semântica, opta por proceder às transferências de verbas entre programas. O que eu pergunto ao Governo é se e quando dará entrada um orçamento retificativo ou suplementar, ou o que lhe queira chamar, à semelhança, aliás, do que já aconteceu, por exemplo, na França, e o que eu perguntava ao Partido Socialista é se isto não será pelo CDS que alguma medida ficará por tomar, mas eu gostava de saber se isto é ou não um cheque em branco para que o Governo, sem orçamento retificativo, faça mais ou menos aquilo que entender. Muito obrigada.